Olá para todos, quem vos fala neste momento é o vosso irmão em Cristo, irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. No livro de Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 19 em diante, o apóstolo Paulo ele fala sobre os pecados que levam para o inferno. Nas palavras de Paulo ele diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós vemos aqui as palavras de Paulo, identificando algumas coisas. Ainda tem muitas coisas que levam para o inferno, mas Paulo identificou algumas coisas para que se torne mais fácil da gente entender quais são os pecados que levam as pessoas para o inferno. Hoje nós iremos observar a palavra lascívia. A palavra lascívia, ela significa atitudes com más intenções. É uma pessoa que ajuda uma senhora, por exemplo, uma senhora mora sozinha numa casa e de repente um pastor vai deixar uma cesta básica sozinho para aquela senhora que mora sozinha naquela casa. Não é correto. O correto é o pastor fazer visita nas casas acompanhado da sua esposa. A lascívia é atitudes com más intenções. É um homem que se aproxima de uma mulher falando de Deus, mas a intenção dele é mal, é querer se aproveitar daquela oportunidade. Certo dia passou nas redes sociais um pastor que foi orar por uma mulher que estava paraplégica e ele se aproveitou daquela oportunidade para abusar sexualmente daquela jovem que estava sem defesa, deficiente. Não são poucos os casos de pastores que é encontrado no motel, pastores que muitas das vezes vai visitar uma casa e lá ele aproveita a oportunidade para abusar sexualmente daquela mulher que mora naquela casa. A lascívia também pode ser uma carona de carro, uma carona de moto, uma pessoa levar uma pessoa de moto ou de carro com más intenções. É por isso que não é correto o crente dar carona a outra mulher ou a outro homem de moto, porque isso dá lugar à tentação e o povo começa a falar mal. Então a lascívia, ela também, roupas curtas, é quando também a mulher usa roupas curtas para chamar a atenção dos homens, ou seja, a mulher usa um shortinho, usa uma blusa aonde fica mostrando a divisão do seio, usa blusinha mostrando a barriga, ela se exibe no Facebook, no Instagram com roupas indecentes. Isso gera dentro do homem a lascívia, porque entre o corpo da mulher nua e os olhos do homem, a lascívia acontece. O desejo ilícito
Então a lascívia é exatamente isso que você está entendendo. São pessoas que usam atitudes erradas com más intenções. É um homem que ele começa a trocar mensagens com uma irmã de uma igreja, mas a intenção dele dentro do coração não é falar de Deus para as pessoas. Ele está falando de Deus para aquela mulher, mas a intenção dele é se aproveitar dela. Da mesma forma, algumas irmãs que muitas das vezes entram em contato no Face da pessoa, daquele irmão, envia solicitação de amizade, que a maioria dessas pessoas que fazem amizade nas redes sociais começa a adulterar virtual, começa a pessoa a conversar escondido com outra pessoa. Isso é lascívia. Lascívia é o desejo por aquilo que não lhe pertence. Lascívia é o homem se vestir com roupas indecentes para chamar a atenção das mulheres. Lascívia é a mulher se vestir com roupas indecentes para chamar a atenção dos homens. Vestir um salto alto para empinar o bumbum para chamar a atenção dos homens. Então a lascívia é isso. Então o apóstolo Paulo diz que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Esse é um dos pecados que leva para o inferno. Homens e mulheres que têm más intenções, entram em contato no celular com outro homem, com outra mulher e começam a conversar escondido. Isso é lascívia, desejo por aquilo que não lhe pertence. O meu corpo somente a minha esposa pode ver. O corpo da minha esposa somente eu posso ver. Eu não posso estar dando carona de moto para uma mulher. Eu não posso estar conversando escondido com outra mulher. Da mesma forma, a minha esposa, ela não pode estar pegando carona de carro ou de moto com outro homem. Ela não pode estar conversando escondido no celular com outro homem, a não ser o marido dela, que sou eu. Então a lascívia é exatamente isso, o desejo de fazer a outra pessoa lhe desejar. É a pessoa, você pode ver que o Facebook tem se tornado uma plateia de namoro. As redes sociais têm destruído família, as redes sociais têm separado casais. Nunca se viu um tempo de tanto divórcio por causa de celular. Homens e mulheres conversando no privado com outros homens, com outras mulheres. Quando o marido vem descobrir, quando a esposa vem descobrir, há tempo que o adultério vem acontecendo. Não são poucos os homens e mulheres que quebraram a cara, se iludindo com as redes sociais. Então, quando você usa o celular para tentar se aproximar daquele homem, daquela mulher, você está no pecado da lascívia. Quando você veste uma roupa para chamar a atenção daquele homem, daquela mulher, você está preso no pecado da lascívia. Você tem que se vestir para agradar a tua mulher. Você tem que se vestir para agradar o teu marido. Não importa se os outros vão achar feio ou não. O que importa é que o teu marido acha. O que importa é o que a tua esposa acha. Eu tenho que agradar é a minha esposa. E a minha esposa tem que agradar a eu que sou o marido dela. Então fuja do pecado da lascívia, de fazer atitudes. Eu vou na casa de fulano de tal, ou então vou entrar em contato com fulano de tal para trazer uma mensagem de Deus, não sei o que. Mas você sabe que a sua intenção de ir lá é mal. Isso é lascívia. Eu vou dar carona para essa mulher, para este homem. Mas você sabe que a sua intenção é má. Quantas mulheres e quantos homens deram carona para um homem, para uma mulher, e dali terminou
em sexo, terminou no motel, terminou conversando escondido, trocando mensagem escondido, de dentro de casa sem o marido saber, sem a esposa saber, resultando em adultério e separação e muitas das vezes até em morte. Só o que vê na televisão são homens e mulheres sendo vítimas de bala, de morte por causa de traição. Então fuja da lascívia. Entenda uma coisa: você só deve desejar a tua esposa, você só deve desejar o teu marido. Fuja da lascívia, porque este pecado está levando milhões de pessoas para o inferno.